Vamos lá, pessoal? Vamos começar. Mais uma vez, obrigada pela presença de vocês, por participar de mais um webinar aqui da Brasiliano Interrisc. Começar agora o áudio. Tá com uns 20 segundos. Sejam bem-vindos aí. Vamos falar sobre gestão das demandas regulatórias. A proposta nossa aqui para vocês é apresentar o nosso software, o Interrisc, o qual permite fazer essa gestão das demandas regulatórias. Mas, óbvio, antes de entrar no software, bater um papo rápido com vocês aqui sobre alguns conceitos, sobre a importância de ter um software, né? A gente tem falado bastante já no mercado, né? Quem assiste as palestras do Brasiliano, ele até brinca muito, né? Não dá para trabalhar com SAP, Sistema Avançado de Planilha. Então, tem que ter ferramenta. Ou seja, o objetivo nosso aqui é apresentar o software Interrisc para vocês, apresentar o módulo de demanda regulatória. E aí, depois, quem tiver interesse e também maiores informações, eu estou à disposição e toda a equipe da Brasiliano. Tudo bem? Ah, tá perfeito, né? Tá funcionando bem, né? O áudio nosso. Que bom. Então, para quem não me conhece, rapidamente, meu nome é Sandra, atualmente sou diretora aqui da Brasiliano Interrisc, trabalho com o Brasiliano já há um bom tempo, tá? Tenho uma boa experiência aí, devido eu venho da consultoria, né? De atuando aí fortemente com a consultoria, tá? Vou seguir essa agenda com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre demanda regulatória. É um risco hoje que preocupa sim as organizações. Vamos falar do papel da área de gestão de riscos e da área de compliance. Aí, nesse caso, a gente vai mencionar rapidamente as 3 linhas de defesa. E aí, o objetivo é apresentar para vocês o nosso software Interrisc, para que vocês possam conhecer a ferramenta, né? E o que essa ferramenta pode proporcionar para vocês. Tudo bem? Tranquilos até aqui? Então, com o software Interrisc, a gente oferece um processo estruturado. Quando fala o processo estruturado, obviamente é início, meio e fim, deixando claro o envolvimento das partes interessadas. Então, é esse processo que a gente tem aqui dentro do nosso sistema. Então, daqui a pouquinho eu vou entrar no sistema e vou apresentar para vocês. Tudo bem? Então, hoje, como a gente sabe, né, as organizações estão operando cada vez num ambiente mais regulado. Para isso, ela precisa ter uma estrutura fortemente de governança para auxiliar no cumprimento de uma série de obrigações legais, ou seja, a gestão da demanda regulatória é sim uma atividade crítica para as organizações. Então, não tem como fugir, né, desse ponto. E, obviamente, uma vez que essa gestão falha, a organização tem uma série de impactos. Obviamente, desde o impacto regulatório, o impacto na imagem, o impacto financeiro, o impacto operacional. Porque, por exemplo, né, se caçar a licença de uma unidade, né, tiver lá o impedimento, pode fechar a unidade como um todo. Então, esse impacto operacional, com certeza, é muito grande também. Ok? Então, lidar com esse volume hoje, né, de requisitos regulatórios, e são vários, é hoje complicado, até porque envolve uma série de pessoas. O Marcelo comentou que está cortando um pouquinho. Vou falar um pouco mais devagar, não sei se vai facilitar. Tá? Então, lidar com o volume hoje crescente, né, de novos requisitos é um grande desafio. Então, por isso que a gente fala, né, que não tem como trabalhar com puramente e-mails, né, puramente planilhas. Então, tem que ter um sistema estruturado. Tendo em vista que hoje, cada vez mais, a gente está num ambiente mais regulado e também um ambiente corporativo mais dinâmico e, ao mesmo tempo, mais complexo, a questão de sistemas de controles, de gestão de riscos e compliance tornou-se uma necessidade hoje na organização, né? Além de ser um requisito, obviamente, regulatório, né? Em muitas organizações, é uma necessidade. Então, ter um processo estruturado de gestão de riscos e de compliance, quando eu falo em compliance, eu vou focar mais na questão das demandas regulatórias, quando a organização tem isso de forma estruturada, ela passa a ter uma vantagem competitiva.
Porque ela consegue apresentar até mesmo um modelo de governança, um modelo de transparência, né? Que fala que está seguindo as normas, os requisitos, né? Que tudo é avaliado com as partes interessadas. Então, hoje, pessoal, gestão de riscos e compliance são dois pilares importantíssimos quando se fala em governança. O objetivo do nosso webinar aqui, pessoal, não é falar, né? Eu brinco, um termo juridiquês, né? Até porque eu não sou advogada, tá? Essa não é minha formação. O meu objetivo maior com vocês é fazer um link dessa importância do tema com o nosso sistema, tá? Eu sei que tem advogados ali, mas a ideia não é a gente entrar nesse, eu brinco, né? Nesse momento juridiquês, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gestão de riscos, isso é um ponto importante. Ela integra o quê? Princípios de gerenciamento de riscos e funções de negócios para coordenar e executar ações ou decisões baseadas em riscos. Por isso que a organização, né, ela tem que ter ferramenta, tem que ter um processo de comunicação claro para conseguir construir um portfólio de gestão de riscos, tá? E também entender o quantos os riscos se conectam, né? Então, isso é um ponto importante. O Wagner comentou que corta às vezes é o seu vídeo. Ok. Perfeito, então. Vou dar uma olhadinha aqui na questão do vídeo, não sei se é a posição da câmera, mas eu vou dar uma olhadinha assim, Wagner. Eu vou pedir pro pessoal dar uma olhada. Obrigada pelo reporte, tá? Então, pessoal, quando se fala em gestão de riscos, né, cada vez mais as organizações, elas investem sim em riscos operacionais, em riscos estratégicos, em riscos cibernéticos. Inclusive, o professor brasileiro tem feito uma série de webinar falando sobre risco cibernético, porque atualmente é uma das maiores preocupações também nas organizações, riscos financeiros, riscos ambientais, entre outras disciplinas de riscos, tá? Então, a gestão de riscos, né, ela vai integrar esses princípios, vai conectar esses riscos, vai poder identificar fator de risco, identificar o risco, o controle, avaliar o risco inerente, o risco residual, com uma matriz de risco e, obviamente, planos de ação. Então, esse, né, de forma muito macro, muito resumida, é o papel da área de gestão de riscos, né? O compliance, como o próprio nome diz, né, é o dever de estar em conformidade com os atos, normas e leis para o efetivo cumprimento, né? Muito se fala em compliance somente olhando a questão da corrupção. É que corrupção hoje no Brasil, né, é um tema muito gritante, né? Mas compliance é muito mais do que corrupção. Ela pega tudo que é questão, obrigação legal, trabalhista, ambiental, tributária, regulatório, regulamentos internos da organização. Então, a ideia é que compliance verifique, né, todos esses requisitos, tá? Então, isso é um ponto importante, tá? Aí vem uma sacada nossa de poder unir as duas ferramentas, tá? Para trazer mais uma vez vantagem competitiva para a minha organização, agregar valor para o meu negócio. Então, o cumprimento das regras e regulamentos, obviamente, vai entrar na questão de compliance, tá? Mas, ao mesmo tempo, vai estar alinhado que a proteção das organizações contra os riscos, onde entra a área de gestão de riscos. Então, tem que buscar uma sinergia entre compliance e gestão de riscos, né? Isso eu vejo algumas empresas, não são muitas, praticando, tá? Mas algumas empresas já estão buscando essa sinergia. Porque, obviamente, uma vez que eu deixo de atender um regulamento ou deixo de executar que seja esse regulamento, eu posso gerar um risco, tá? Para minha organização, que pode ser até mesmo uma cassação, tá? Do meu alvará e tudo mais. Ok? Então, a demanda regulatória é composta por componentes e fatores importantes. E aí, detalhe, né? Se é demanda regulatória, a adesão é compulsória. As organizações têm que atender. Então, isso é um ponto importante. Quando a gente olha, isso aqui são alguns exemplos somente, né? A gente tem uma série de leis para poder atender, né? Então, a gente tem a lei anticorrupção, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados e Pessoais, a LGPD. A gente tem lei de responsabilidades estatais, a gente tem a lei da resolução 4557, que é da questão bancária. Então, o que não falta para a gente, né, são legislações.
O que não falta para a gente são normas internas, além do que de medidas provisórias, portarias, ISOs, as ISOs da vida, né? Seja uma própria ISO que tem todo um sistema de gestão de compliance, ou a ISO 37000 que tem um sistema de gestão de anti-suborno. Então, a grande sacada é olhar tudo isso, obviamente envolver as partes interessadas e ter um sistema onde a gente consiga fazer a gestão disso tudo. Quando eu falo gestão é desde registrar um requisito, mandar para as partes interessadas, obviamente essas partes interessadas vão dar um parecer, uma vez que a diretoria concorde, né, diretor da área, um diretor de riscos e compliance, aí sim starta-se um plano de ação. Tá? Então, o volume hoje de requisitos é altíssimo das organizações, ok? Obviamente, é também uma preocupação do conselho e da alta direção a questão dos riscos regulatórios, dos riscos estratégicos. Então, isso tudo tem que ser muito bem gerenciado ou pilotado, né, por uma área de gestão de riscos, por uma área de compliance e, novamente, com ferramenta, tá? Só para alguns exemplos aqui, quando eu falo em riscos regulatórios, eu estou falando de riscos, alguns exemplos trabalhistas, de regulamentação do setor de atuação, de licenças, de autorizações e permissões, até mesmo a questão da corrupção, de doações, de participação e licitação. Então, isso aqui são riscos, obviamente que estarão identificados e analisados, serão identificados e analisados por uma área de gestão de riscos com a primeira linha. Mas, ao mesmo tempo, tem uma interface muito grande com quem? Com compliance. Porque a partir do momento que compliance não faz uma gestão de todas as normas, os requisitos, a gente tem uma brecha maior para que esses riscos sejam materializados. Por isso que eu comentei no início a importância de unir as duas ferramentas, né? De buscar uma sinergia com os dois assuntos, ok? E aí foi o que a gente falou, né? No século XXI não tem como hoje trabalhar com planilha. Tem que ter um sistema. E a ideia aqui é demonstrar para vocês o que o nosso sistema, o Interrisk, proporciona nessa gestão aqui para vocês, ok? Quando se fala em governança e gestão de riscos e compliance, né? Isso é um ponto importante. A gente, novamente, tem que ter muito bem claro, né? O papel de cada área, né? Então, se eu for olhar uma área de gestão de riscos, eu tenho que pensar que a área de controle interno, ela está integrada com gestão de riscos, tá? Infelizmente, algumas empresas colocam lá uma área de controle interno e uma área separada de gestão de riscos. O que a gente tem que ter em mente, pessoal? O risco só existe porque existe um fator, uma causa. Consequentemente, eu tenho que ter controle para poder inibir isso. Então, a área de controle interno tem que estar junto, tem que estar integrada com a área de gestão de riscos. Tudo bem? Então, isso é um ponto importante. Até porque o controle, né? Eles vão determinar o quê? A gestão de todos os meus riscos, né? A mitigação aí dos meus riscos. Então, isso é um ponto importante, tá? A área de conformidade ou de compliance, ela vai criar uma cultura de cumprimento de regulação e normas. Então, isso é um outro papel da área de compliance. Então, quando a gente olha aqui a segunda linha, onde a gente tem uma área de gestão de riscos e uma área de compliance, essas duas áreas têm que acontecer, o papel dessas duas áreas tem que acontecer com o envolvimento da primeira linha. Isso a gente não pode também deixar de envolver a primeira linha, que são quem? Que também são partes interessadas no assunto. Depois, obviamente, sempre reportando para a alta direção. Aí vem um ponto importante de se fazer uma análise crítica e gestão desses planos de ação. Ou seja, chega uma demanda regulatória, então se a gente pegar aí a lei, a LGPD, tem uma série de requisitos, né, a serem atendidos, né, uma série de demandas regulatórias. Não tem como uma área de compliance querer dar o parecer em todos os requisitos, né, querer determinar sozinha o que vai ser o plano de ação. Né? O que a gente vai fazer para poder atender esse requisito? Essa área, a partir do momento que ela tem lá a demanda, ela tem os requisitos, ela tem que encaminhar isso para quem? Para a primeira linha, onde a gente tem outras partes interessadas. Então, o modelo de governança das 3 linhas de defesa traz justamente essa visão
que a primeira linha, né, são as linhas de gerência, são as áreas de medidas de controle interno, são as responsáveis pelos riscos. A segunda linha, no nosso caso aqui, a área de gestão de riscos e de conformidade ou de compliance, ela vai estar interagindo obrigatoriamente com a primeira linha, cada um dentro do seu escopo de atividades. E a gente tem a terceira linha aqui, que é a auditoria, que é uma área independente que vai fazer as devidas auditorias. Sempre reportando para quem? Para a alta direção. Isso sim, pessoal, também é um modelo de governança, tá? É um modelo de transparência, né? É um modelo que envolve os relacionamentos, seja interno, administração, diretoria, conselho, órgãos de fiscalização e todas as partes interessadas. Então, o que eu vejo ainda no mercado, que a área de compliance, ela recebe lá a demanda regulatória e às vezes ela sozinha quer determinar planos de ação sem envolver a primeira linha, que também é parte interessada do assunto, que é uma área técnica que vai estar trabalhando com essa solução. Então, isso aqui também é um modelo de governança, a gente não pode esquecer, seja para gestão de risco, seja para compliance. Ok? Tudo bem? Tranquilos? Então, o que o software Interrisk proporciona para vocês? A gente tem um momento onde se identifica as normas e o regulamento, cadastra-se essas normas e esses regulamentos, eu vou mostrar isso para vocês. Tem um momento de fazer uma análise. O que é fazer uma análise, tá? É avaliar o quê? A aplicação dessa norma dentro da minha organização e também o impacto. Nesse momento, eu mando o tema para as partes interessadas, ok? Uma vez que as partes interessadas, seja um gestor, um gerente, seja um diretor, um coordenador, dão lá o parecer, obviamente isso pode ser devolvido para a área de gestão de compliance, para um gerente de compliance, para um diretor de compliance e riscos, depende da estrutura da sua organização. E, por fim, inicia todo o plano de ação, todo o acompanhamento, né, a execução dessas ações. Então, de forma macro, né, o sistema vai permitir vocês identificar, analisar, implementar e fazer a gestão obrigatória desses planos de ação. Tudo bem até aqui? A gente colocou também no sistema, isso é o que nós chamamos de fluxo de demanda regulatória, tá? O que é um fluxo de demanda regulatória? Quando exige análise crítica, tá? Do assunto, para adequação ou não do meu requisito, onde eu vou envolver uma série de partes interessadas, né? Ou uma única parte interessada. Só que tem coisas que vai ser direto para um plano de ação, tá? Onde eu tenho que literalmente atender, eu não vou ter o consentimento de uma análise crítica de outras áreas. Olha, sei lá, vou dar um chute aqui, né? Infelizmente, né? O AVCB da minha unidade, aqui uma atestado de vistoria técnica aqui, né? Tá vencido. Então, nesse caso, não tem muito tempo de você, né, envolver uma série de outras pessoas para fazer uma análise crítica. Automaticamente, eu como gestora de compliance, já vou gerar um plano de ação, né? Falar o seguinte, isso aqui tem que atender, é requisito obrigatório. Não tem como envolver, para fazer todo um workflow maior, envolver o consentimento de outras áreas. Isso aqui automaticamente já vai gerar um plano de ação, tá? Então, o nosso sistema, o software Interrisk, permite vocês trabalharem com esses dois tipos de demanda. Uma situação que nós chamamos o fluxo de demanda regulatória e um outro que nós chamamos de plano de ação regulatório. Tudo bem? Então, isso é um ponto importante. E aí, obviamente, vai depender da estrutura organizacional de vocês. Nós temos alguns clientes que, uma vez que eles cadastram a demanda, quem cadastra é a área de compliance, ok? Com base numa norma, numa lei, num decreto, que seja, tudo bem? Cadastra-se a demanda regulatória, manda-se para as partes interessadas, para um gerente, por exemplo, dar o parecer dele. Nesse caso, ainda exige o parecer do diretor da área para devolver para uma área de compliance, para que ela possa avaliar e oficialmente cair na mão de um diretor de riscos e compliance e falar o seguinte, ok, vamos em frente, o caminho é esse. Mas ponto importante, pessoal, tem que envolver as partes interessadas. De novo, isso faz parte de um modelo sim de governança. Isso é sim transparência, tá?
E quando vocês têm um sistema que possibilita toda essa transparência, obviamente facilita a gestão no dia a dia. Ok? Até aqui? Então eu vou entrar no sistema para apresentar para vocês aqui. Só um minutinho, tá? Pronto. Acho que vocês estão me ouvindo, né? Tudo bem até aqui? Deixa eu só fazer uma breve introdução rapidinho aqui para quem não conhece o Interrisk. Algumas pessoas já tinham me pedido aqui, mas só para falar rapidamente. Então, o Interrisk é um software de gestão de riscos como um todo, pega compliance, pega auditoria interna também. Atualmente a gente tem aproximadamente 10 módulos, então vem desde a parte de riscos para se fazer toda a parte de prevenção, envolver as partes interessadas, até a questão de continuidade de negócio, auditoria baseada em riscos, gestão de perdas, cenários prospectivos, demanda regulatória, apontamento de auditorias. Então, é um sistema que está ganhando corpo cada vez mais, né? Então, isso é um ponto importante aí. Mas o nosso foco é o módulo de demanda regulatória. Depois, quem tiver interesse em outros módulos, pode estar me procurando ou procurando aqui a Marina, que é da área de comunicação da Brasiliano. Deixa eu só acessar aqui. Acho que vocês já estão enxergando o sistema, deve estar aparecendo para vocês. Esse aqui é o módulo de demanda regulatória, é uma base que praticamente está com perfil de administrador aqui. Aqui nessa primeira aba que eu vou navegar é o que a gente chama de framework, tá? O porquê framework? Para ter um processo estruturado, tá? Onde eu, de novo, eu vou fazer o registro da minha demanda, vou pegar o parecer de todas as partes interessadas e, por fim, vou ter um plano de ação. Então, isso aqui, na verdade, é aonde, né, a área de compliance navega, é aonde a pessoa que recebeu essa demanda vai navegar, então é tão somente nessa aba. Então é bem simples, não é nada complexo, ok? Vou entrar aqui na primeira tela com vocês. Quando eu clico aqui em demanda regulatória, isso aqui é uma base nossa de testes, né, de apresentação aí para vocês, eu consigo visualizar todas as minhas demandas registradas. Então, eu consigo ter um grande mapa, tá? Então, vai desde os meus status, encerrado, encaminhado, em aberta, tudo isso é parametrizável, tá? Tipo de demanda, eu comentei com vocês, pode ser um fluxo de demanda regulatória, onde eu preciso de uma análise crítica maior, ou de um plano de ação que vai ser tratado sem muito envolvimento de outras partes interessadas, né? É algo, nesse caso, não tem muito o que pensar, tá? Quem delegou, qual foi o órgão, né? Um órgão administrativo, CVM, Bacen, Ministério do Trabalho, algumas leis federais. Então, tem aqui só alguns resumos. A minha descrição, data de vigência, critérios, se é uma legislação externa ou administrativa, mas tudo isso é parametrizável. E as datas de encerramento, tá? Então, aqui é um grande mapão que a gente acaba tendo, né? E até para poder facilitar a navegação, tá? Nós, inclusive, trocamos a grid aí do sistema, né? Onde, com um simples clique aqui, eu consigo facilitar alguns filtros. Quero enxergar tudo que está em aberto, tudo que está encaminhado, tudo que está encerrado. Então, pela própria grid aqui do sistema, a gente consegue fazer esses filtros. Ok? Então, quando eu falo, deixa eu só pegar uma aqui para a gente poder discutir. Aqui. Então, como que funciona o sistema, né? Vou fazer um cadastro de uma demanda regulatória. Obviamente, isso aqui vai ter um ID de registro. Eu preciso até para poder rastrear. Então, vai gerar um número automático. Nesse meu caso aqui é 16, tá? É uma demanda regulatória que eu vou emitir para a diretoria financeira, ok? Quando eu seleciono aqui, o que o sistema permite? Porque já foi parametrizado a estrutura organizacional da minha empresa. Então, eu venho aqui, seleciono o que eu quero, e aí, nesse caso, é para minha diretoria financeira. Então, isso aqui é parametrizável no sistema.
O órgão regulatório demandante, no meu caso aqui eu tenho alguns órgãos regulatórios, nesse caso aqui foi o Bacen, a título de exemplo, tão somente, mas de novo, é parametrizável, tá? Eu vou selecionar a pessoa, a área em si, uma vez que eu seleciono a área, vem os responsáveis que foram vinculados e parametrizados nessa área, tá? Então isso aqui também é possível fazer, e uma data limite. Então qual que é o prazo que eu tenho para essa pessoa poder responder esse assunto? Então isso é um ponto importante, porque o sistema ele começa a fazer todo um registro de SLA, né? De monitoramento, se está dentro do prazo, fora do prazo, quanto está atrasado e assim por diante, tá? Então, nesse meu exemplo aqui, é o Bruno que vai estar respondendo por essa demanda. Nesse caso aqui, é um fluxo de demanda regulatória ou é um plano de ação? Então, no meu caso aqui, é o fluxo de demanda regulatória. Só recapitulando, o fluxo de demanda regulatória vai demandar para outras áreas fazer todo um parecer. Tudo bem? Vai exigir uma análise crítica, ok? Em relação ao assunto, para que a área de compliance starte o plano de ação, tá? Critérios, eu também posso parametrizar se é a administração, se é a legislação externa. E aí um ponto importante, pessoal, nós criamos uma metodologia aqui onde eu consiga fazer o seguinte, esse ponto, essa demanda regulatória, o quanto isso aqui influencia para o meu contexto, para a minha organização. Ah, isso aqui tem uma alta influência. Ok, mas o quanto isso é crítico? Qual que é o objetivo, pessoal? O que acontece muito na prática? Aí, obviamente, os critérios são parametrizados de acordo com cada organização. As organizações têm aí que seja 100 demandas regulatórias, 200 demandas regulatórias, né? Obviamente que muitos eu tenho prazo, muitas eu tenho até que fazer investimento, tá? Agora, vocês têm que saber o quanto, o que é mais crítico, o que é menos crítico. Aí, nesse caso aqui, nós criamos 2 critérios para falar o seguinte, olha, isso aqui é muito crítico e tem um grande impacto na minha organização. Por quê? Qual que é a ideia? Vocês têm que ter um painel de indicadores para falar o seguinte, olha, isso aqui que é crítico, pessoal, se depender de investimento, não tem como a gente jogar para um segundo plano. Porque o impacto na organização será muito grande, tá? Então, são critérios para se poder avaliar também. A data de abertura, quem está solicitando nesse caso é quem está logado, a data de vigência, né, da legislação ou do meu requisito, e eu posso fazer uma descrição. Aqui também, se for o caso, eu posso anexar alguns documentos, anexar a demanda, anexar o requisito. Então, permite também vocês anexarem. Então, alguns clientes nossos, quem faz esse input inicial é a área de compliance, ok? Obviamente, mediante o quê? Uma legislação, um requisito e tudo mais. Isso vai, pessoal, para uma área dar o parecer. Só colocar em ordem aqui, de numeração facilita um importante. Isso aqui vai para a área para ela poder dar um parecer. Tá? O que é a área que vai dar o parecer ela recebe? O que já foi cadastrado, a área, tipo de demanda. Se vai necessitar mexer em processo, procedimento, eu posso acrescentar isso aqui. E eu, que recebi essa demanda, eu vou dar o meu parecer. E ponto importante, vou pedir o aval do meu diretor da área. Ah, Sandra, mas é complicado? Não, muito pelo contrário. Se vocês observarem, vocês fazem isso no dia a dia por e-mail. E aí pensem a dificuldade, né, ou o trabalho que dá para vocês arquivarem uma série de e-mails. Porque na prática é justamente isso que as organizações fazem. Pede uma visão, um parecer de um gerente, de um coordenador, que seja, de um analista, ok? Mas manda isso para o diretor da área para ele falar o seguinte, ok, não se esqueçam de quem? De responsabilidades. Não se esqueça da questão de governança de responsabilidade, de transparência. Então, por mais que vá o assunto para um gerente, eu posso também pedir que um diretor dê o aceite. Para depois falar o seguinte, ah, não estava sabendo. Que é sempre assim, né? Quando acontece alguma coisa, ninguém me avisou nada, tá? Então, é nesse momento que a pessoa que recebeu essa demanda dá o parecer. Tudo bem até aqui? Uma vez que ele dá o parecer, obviamente, o diretor da área também consegue enxergar aqui o que foi cadastrado pela área de compliance,
ok? O prazo limite também do diretor, porque tudo isso tem que ser amarrado sistemicamente, isso é um ponto importante, e ele vai dar o de acordo. Estou de acordo? Sim, ok? Vamos implementar? Sim. Então, ou seja, nesse momento aqui, eu estou pedindo, né, através de toda uma rastreabilidade, todo um registro de informação, o parecer do diretor. Pode acontecer de falar com o diretor e falar o seguinte: não estou de acordo. Sistemicamente, isso pode voltar para o gerente que deu o parecer inicial, ok? Ou até mesmo para a área de compliance. Então, roda-se, né, todo esse workflow. De repente, o diretor da área fala que está muito genérico, está muito vago o assunto, não ficou claro o assunto. Então, ele fala o seguinte: olha, ainda não estou de acordo, solicito, né, maior verificação, solicito mergulhar um pouco mais no assunto, tá? Então, toda essa rastreabilidade fica aqui. Inclusive, pode anexar mais documentos, anexar outros documentos, tá? E aí, uma vez que eu vou solicitando revisões, isso também fica registrado, ok? Uma vez que, pensem o racional, né? Para fazer um mapa mental, a área de compliance fez o registro, mandou para um gerente que seja, esse gerente encaminhou para um diretor, disse que tá tudo ok, automaticamente isso também vai para a área vai devolver para a área de compliance. Por quê? Ela também tem que dar uma análise, ela tem que fazer uma análise. Qual foi o parecer aqui do Bruno? Tá? Que nesse caso aqui é o gerente da área, né? E aqui, se eu tenho uma outra pessoa como diretor, qual foi o parecer do diretor? Então, isso fica tudo registrado sistemicamente aqui. Então, não tem como falar que não sabia, tá? E aí, pode fazer alguns complementos e dar o parecer da área. Algumas organizações, ela tem aí, na verdade, o gerente de compliance, ok? Mas acima do gerente de compliance, nós temos um diretor de riscos e compliance. Algumas organizações também têm somente o diretor de compliance, que também tem que dar o ok dele. Pessoal, é isso mesmo, tá claro, vamos iniciar a implementação, tá? Então, isso, pessoal, é um modelo de transparência. Nesse momento aqui, né, obviamente, o próprio diretor de compliance consegue dar o aval dele, enxergando todos os pareceres, seja do gerente da área, do diretor da área e até mesmo de compliance. Vamos implementar. Tá? Agora, obviamente, o diretor, quando ele fala vamos implementar, ele está embasado tecnicamente. Ou seja, ele é responsável, sim, mas as áreas técnicas ou a primeira linha também é responsável. Aí vem de novo no que a gente fala de governança, no que a gente fala de transparência, no que a gente fala de responsabilidade. Ah, Sandra, mas isso, a minha organização não tem toda essa estrutura. Isso aqui pode ser parametrizada, minha estrutura é menor. Sim, pode ser. Então, o objetivo do sistema é que ao invés de vocês ficarem com trocas desesperadas de emenda, mais quando se tem um volume muito alto de demanda regulatória, vocês consigam fazer tudo dentro de uma única plataforma. Então, é uma plataforma muito mais simples, muito mais objetiva, nesse caso aqui com a função do quê? De registro e demandas regulatórias. Tá? Então, o diretor, obviamente, ele vem aqui para poder startar o plano de ação. Então, eu vou pegar aqui só o 16, que é o que eu estou usando como exemplo aqui com vocês. Então, aqui a gente tem a demanda regulatória, todo o registro, a data de início do plano de ação e a data de vencimento do plano de ação, quem é o responsável pelo plano de ação, o aprovador, ok? Descrição das ações a serem implementadas. Esses anexos da minha demanda regulatória significa o quê? Todo o histórico de análise crítica sobre o assunto. Mas, ao mesmo tempo que eu faço um plano de ação, ou que eu executo esse plano de ação, o sistema também permite fazer um anexo, né, da minha evidência. Olha, concluí, implementamos, tá aqui o teste, por exemplo, de um sistema de classificação de dados, tá? Então, você faz uma evidência de registro no momento de análise, ok? E uma evidência de registro no momento de conclusão do plano de ação. Tudo bem? E também fica arquivado todas as mensagens de acompanhamento,
todas as solicitações de mudança. É o que eu falei, né, pessoal? Sai daquele sofrimento de e-mail, né? Sai daquele sofrimento de ficar arquivando pastinhas. Tem uma hora que você arquiva tanto que vocês se perdem com o assunto, né? Então, sistemicamente, é possível fazer tudo isso. Então, nesse momento aqui, eu starto o plano de ação. Então, nesse caso aqui, eu sendo gerente de compliance, starto um plano para a Marina, tá? Que, por exemplo, é da área de TI, responsável por um requisito da LGPD. Obviamente, ela já fez uma análise crítica, ela como gerente da área, mais o diretor da área, já fizeram uma análise crítica, já avaliaram os impactos para a organização, caso não cumpra aquele requisito, aquele atendimento ao ponto. Ok, Marina, com tudo isso já registrado e analisado, starta-se o plano de ação. Ah, ficou muito bom, Wagner. E o bacana, Wagner, da Brasiliano, nesse caso é que eu trabalho aqui, agora que eu trabalho há 20 anos já, né? A gente tem uma transparência e uma troca muito boa com os clientes. Por quê? Quem sempre dá feedback pra gente são os clientes, tá? Olha, Sandra, eu acho legal, faz sentido a gente colocar, por exemplo, a avaliação de criticidade? Faz sentido. Talvez faça sentido a gente envolver mais um gestor que seja. Então, essa troca, né, é importante, né? Obviamente, vem a Brasiliano com uma experiência de mais de 30 anos no mercado, vem uma área de TI que faz toda a programação em si, mas sempre ouvindo também os clientes, que é o pessoal que está operando no dia a dia. Então, é bacana ter esse tipo de feedback. Obrigada. Ok? E aí, pessoal, tem um ponto importante aqui. O sistema tem o que nós chamamos de painel de tarefas. O que é um painel de tarefas? Então, vamos voltar só um pouquinho. Todo esse registro que é feito, os gestores recebem por e-mail, tá? Vai lá o link, ele recebe o número da demanda regulatória, ele tem que clicar ali e já se localizar, já faz todo o registro e o parecer dele. E tem o painel de tarefas. O que é um painel de tarefa? É um dos indicadores que fala o seguinte, olha, essas tarefas ou essas demandas regulatórias estão no prazo, tá? Então, no prazo é que está dentro de um tempo, né, a ser vencido. Em risco significa o seguinte, eu tenho uma demanda regulatória, por exemplo, para ser vencida no dia 4/7, tá? Se eu programar o sistema que no dia 2/7, 2 dias antes, isso para mim já vai ser considerado em risco. Por que em risco? Sinal que ninguém fez nada, ninguém deu nenhum parecer, opa, bandeirinha vermelha. Isso aqui tá para vencer, certo? E as áreas responsáveis não iniciaram uma análise crítica, não enviaram os seus pareceres, a gente não startou um plano de ação ainda. Tudo bem? E, obviamente, eu também tenho um indicador de atrasado. E aí, sempre pelo sistema, eu como gestora de compliance, para poder facilitar minha vida, né? Que sistema também é para isso, né? Eu quero pegar tudo que está atrasada. Eu venho aqui e faço um filtro em atrasada. Ok? Tudo que está em risco. Eu venho aqui e faço um filtro que está em risco. Então, justamente para poder facilitar essa gestão. Tudo bem? Até aqui. E também o sistema permite, né, a gente emitir books, caso vocês precisem fazer books, tá? Fazer alguns books aí, a gente também tem a emissão de book aqui. Então, tudo que é feito automaticamente, eu consigo emitir um book. De repente eu quero pegar só o arquivo e já mandar para uma área técnica com todos os pareceres, fica muito mais fácil aí esse registro nosso. Então, pessoal, foi o que o nosso colega Wagner comentou, né? A ideia desse workflow, obviamente, é olhar todos esses requisitos, certo? Envolver todas as partes interessadas e sair também da planilha, do volume de e-mails muito grande que a gente tem nas organizações, que o que mais tem em dia, né, são e-mails. Hoje mesmo saí um pouquinho mais cedo, já estava vendo ali minha caixa de e-mail, tem aproximadamente 80 e-mails para responder, né? Então, imagina fazer toda essa gestão e ficar arquivando e-mail. Olha, o parecer do Wagner foi A, o parecer do Armando foi B. Você fica mais tempo arquivando e-mail do que fazendo análise crítica, que é o nosso objetivo, que é o papel da área de compliance, né? Então, você vai colocar uma pessoa só para ficar arquivando e-mail para vocês. E aí, tem um risco, né? Que a pessoa, no bom sentido, né? Pode comer uma bola, esquecer e vai lá, esquece de anexar. E você perde já todo o histórico. Então, o objetivo do sistema é justamente esse.
Tudo bem, pessoal? Até aqui? Dúvidas? Tá. Dúvidas? Tranquilo? Nenhuma dúvida? Ok. Então, pessoal, qual que é o nosso objetivo aqui, tá? Controlar as demandas, seja as demandas externas, que são emitidas por órgãos reguladores, e demandas internas, que são as demandas administrativas, ou qualquer outro nome que a gente possa colocar. Obviamente, ter esse workflow, toda essa gestão com as partes interessadas, desde a emissão de um parecer, desde um plano de ação, fazer uma gestão integrada das informações, evitando o quê? De novo, planilhas, envios de e-mails, que dá trabalho fazer isso. Anexar as evidências, então, se futuramente, caso eu tenha uma auditoria externa ou até mesmo uma auditoria interna, eu consigo abrir o sistema e apresentar tudo que foi feito, os pareceres que foram dados, os planos de ação que foram gerados sobre o assunto. Obviamente, envolvendo as partes interessadas, vão receber e-mail, vai ser algo mais dinâmico e sempre mantendo o histórico, né? Um acesso rápido histórico. O nosso sistema, ele está na nuvem, para quem não conhece, a gente trabalha com a Amazon. Um ponto importante, um diferencial da Brasiliana, é que a gente não trabalha com o conceito de licença, tá? Então, para a gente, não interessa a organização, se eu tenho 10 usuários ou 1.000 usuários, é um pacote feito com a organização, tá? É um valor pago mensalmente. E o ponto importante, pessoal, é um sistema barato, tá? Eu tava conversando com outro cliente lá, compartilhando experiências, né? E ele falou assim: Nossa, Sandra, recebi orçamento de sistemas de gestão de riscos de aproximadamente 1 milhão. Pessoal, quem paga hoje 1 milhão? Né? Quem paga hoje que seja 15 mil, 20 mil mensalmente no sistema? Não tem como. Ainda mais com essa crise que a gente está vivendo. Então, nosso sistema tem sim uma relação custo-benefício muito boa. Depois, quem tiver interesse, lógico, tem de empresa para empresa, eu posso estar conversando individualmente com vocês, além de vocês contarem com todo um suporte conceitual, que é da Brasiliano Interrisk, né? Com os nossos 30 anos de mercado, e também com toda uma equipe de desenvolvimento, de programação, que a equipe de programação é nossa. Tá, igual o Wagner deu um exemplo. Ah, Sandra, mas eu gostaria, sei lá, de repente, de colocar uma coluna A, uma coluna A, X qualquer. Obviamente, a gente vai estudar, avaliar como isso pode ser feito, né? A importância também desse item ser feito, que isso é um ponto importante, tá? Porque senão o sistema ele perde uma lógica, tá? Eu conheço sistema no mercado que você vai cadastrando uma série de itens, só que as coisas não se conectam, né? Não se falam. Principalmente quando se pensa em sistema de gestão de riscos, né? Então, para que eu cadastro? Que tipo de informação vai me dar? Então, tem que ter uma lógica conceitual e técnica. Ok, faz sentido a solicitação do cliente? Isso já vai para uma área de programação, que é a nossa área aí de TI, para fazer as devidas programações. Obviamente, sendo benefício geral, libera-se para todos os outros clientes. Tudo bem? Conseguiram entender? Dúvidas? Nenhuma dúvida? O material vai ser a apresentação depois será disponibilizada para vocês. Nessa apresentação tem prints do nosso sistema, além da gravação também é disponibilizada, tá? Então, o que a gente fala sempre, né? Não importa o tamanho da organização, tenha certeza de que um workflow de gestão de demandas proporciona o quê? Uma excelência no monitoramento dos requisitos, reduz riscos, aumenta a produtividade e eficiência das operações. Por todos esses motivos aqui que eu coloquei para vocês. Tudo bem, pessoal? Tranquilos? Só tá quietinho hoje na sala. Hoje tá muito quietinho, gente.
Acho que não tem, vamos ver se entra aqui. Às vezes tem algum delay, vamos ver se entra alguma dúvida aqui. Mas não tendo nenhuma dúvida, permaneça à disposição de vocês. Pode estar entrando em contato aí com a gente, tirando dúvidas, envio para vocês uma cotação aí do sistema, para vocês conhecerem um pouco mais. E aí a gente vai se falando, ok? Mais uma vez, obrigada pela presença de todos aí, por participar de mais um webinar da Brasiliano, ok? Então, eu vou estar encerrando aqui com vocês. Muito obrigada, viu? Um abraço. Desliga o microfone. Não, desliga o microfone.